Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco aí da tradução. Esse é o último vídeo aí da série do Dogma Central da Biologia Moderna, que a gente já falou da replicação, da transcrição e agora da tradução. Até teve um vídeo extra aí que a gente falou do processamento do RNA mensageiro. Na tradução, pessoal, a gente vai ver como surgem as proteínas. Para você que não sabe, as proteínas elas são os compostos orgânicos em maior quantidade no nosso corpo. Por exemplo, é uma proteína que dá cor ao seu cabelo, aos seus olhos, à sua cor da pele. Então, elas estão em todo o nosso corpo. Então, na tradução, a gente vai ver como são fabricados esses compostos orgânicos. Uma proteína, ela é dita um polímero. Um polímero, pessoal, ele é composto por subunidades menores. Essas subunidades menores são chamadas de monômeros. Os monômeros, então, das proteínas são chamados de aminoácidos. Quer dizer que, para que eu tenha uma proteína, eu vou precisar de um grupo de monômeros. Eu vou precisar de vários monômeros que vão se ligar e formar o meu polímero, a minha proteína. Esses aminoácidos aí, o que eles vão fazer? A gente tem ao todo 20 aminoácidos conhecidos e a forma, pessoal, com que eles se organizam, a posição que eles ocupam, é o que vai definir a minha proteína. Como a gente só tem 20 aminoácidos, a quantidade deles e a forma como eu disse que eles se organizam vai fazer uma proteína diferente. Bem, e aqui eu coloquei a forma química que esses aminoácidos são representados. Como eu disse no início, a gente tem no total 20 aminoácidos e eles têm características semelhantes e uma particular e diferente. A diferente, está até destacada aqui em azul, é o que a gente chama de radical. O radical nada mais é do que o que dá a característica ao meu aminoácido. Tudo bem? Então, se você pegar aqui, nenhum deles vai ter essa parte azul aqui igual. É o que diferencia um do outro. O restante, pessoal, é igual. A gente tem o grupamento amina, tem o ácido carboxílico e tem o hidrogênio ligado ao carbono central. E é isso que dá nome ao aminoácido. O grupo amina e o ácido é exatamente isso que também vai permitir a ligação de vários aminoácidos entre eles. Então, grupo amino, ácido. Bem, então como eu disse, como é que acontece essa ligação? Colocando aqui novamente a nossa forma química, e aqui um pouco mais detalhado, eu só separei aqui o hidrogênio, que está aqui representado como H2, certo? Só separei aqui, que é assim que acontece. Só coloquei aqui de forma mais detalhada para a gente entender melhor. Então, tenho aqui um aminoácido qualquer, vamos, claro, precisar de outro aminoácido, e aí aqui ocorre a ligação, pessoal. A ligação, ela sempre vai ocorrer entre o grupamento amina de um aminoácido com a carboxila de um outro aminoácido. Quando há essa ligação, a gente tem a liberação de uma molécula de água. E essa ligação, pessoal, ela recebe um nome especial, é chamada de ligação peptídica, certo? Não esquecer disso. Os aminoácidos, eles são ligados por uma ligação peptídica, que é a ligação do grupo amina de um aminoácido com o carboxila de um outro aminoácido. Tudo bem? Então é assim que vai sendo formado. Aqui vai vir outro aminoácido, vai acontecer o mesmo processo, vai liberar lá a molécula de água. Tudo bem? E aí, como eu havia dito também anteriormente, a organização, a quantidade dos aminoácidos é muito importante para que eu tenha a proteína específica. Porque se houver a troca de um aminoácido de um lugar para o outro, vai ter uma proteína diferente, pode formar uma proteína diferente. E aqui, pessoal, só para a gente conhecer alguns personagens importantes da nossa tradução. O primeiro deles que a gente vai falar é o RNA mensageiro. A gente até já tinha falado dele em alguns vídeos anteriores, principalmente falamos aí no vídeo de transcrição e no processamento. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, é muito importante que você veja, senão não dá para entender. O RNA mensageiro a gente sabe que é ele quem tem a mensagem, por isso que é mensageiro, é ele quem tem
os dados que são necessários para a gente fazer a proteína, para que a célula produza determinada proteína. No nosso RNA mensageiro, a gente tem aí a participação das bases adenina, guanina, uracila e citosina, todas representadas aqui na nossa fita por sua letra inicial. Bem, pessoal, na tradução, a síntese proteica ela é feita de 3 em 3 bases nitrogenadas, certo? Por isso que a gente deixou aqui organizado já. E esse agrupamento, essa trinca, como é chamado de códon, certo? Então, por exemplo, aqui o AUG é um códon, o CAA é outro códon, o GGG é outro códon, entendeu? Então, de 3 em 3 bases, a gente tem um códon, tudo bem? Bem, nesse caso, pessoal, as combinações possíveis, ela alcançam um número de até 64 códons possíveis. Ou seja, se eu for realizar aí combinações entre as minhas bases nitrogenadas aqui, eu posso achar 64 combinações diferentes. Desses 64, pessoal, a gente tem 61 códons que representam os aminoácidos. Opa, mas eu disse antes que a gente só tem 20 aminoácidos. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que um aminoácido ele pode ter mais de um códon. Por exemplo, aqui a leucina, ele tem 4 códons, entendeu? Cada um desses aqui representa a leucina. Então, tanto se eu tiver aqui na minha fita o CUA é leucina. Se eu tiver o CUG também é leucina. Entendeu? Bem, dos meus códons, eu falei aí que a gente alcança 64, que 61 representam aminoácidos. Pode contar isso se você quiser. Mas aí faltou 3. Esses 3 o que são, já que não são aminoácidos? São os chamados códons de parada, que são esses 3 aqui, ó. Esses 2 aqui, o UAA, UAG e UGA. Todos esses que têm o nome FIN escrito aqui do lado são chamados códons de parada. Exatamente por isso. Quando no processo de tradução tiver um desses 3 aqui, significa que vai encerrar a tradução naquele ponto. Tudo bem? Além dos códons de parada, de fim, pessoal, a gente também tem o códon de iniciação. Qual é que é esse códon de iniciação? É a metionina. A metionina é sempre o primeiro aminoácido a ser colocado, a ser incluído na minha cadeia lá de aminoácidos, pessoal. A metionina ela é representada aqui pelo códon AUG. Aí agora só uma dica para a gente saber encontrar mais rápido cada aminoácido representado pelo códon da minha fita. Vou pegar aqui como exemplo o CAA. Como é que eu sei mais rápido que aminoácido é esse aqui? Bem, é só seguir a orientação aqui que está na tabela. A gente começa da primeira letra. Qual é a primeira letra do CAA? É o C, obviamente. Então a gente vai aqui para a casinha do C, ó. Segunda letra, pessoal, qual é? É o A. Então eu vou aqui para o A. E aqui nessas duas aqui a gente traça um extremo entre eles. Tracei uma linha aqui, tracei outra linha aqui, ó. Parei nessa outra casinha aqui. E eu vou para a terceira letra, que também é um A, certo? O A, então, é só eu seguir a direção aqui que eu acho, o CAA. O CAA é um aminoácido que é chamado de glutamina. Eu só coloquei aqui porque aqui está abreviado, certo? Se você quiser dar um pause aí para ver todos os 20 aminoácidos, é interessante. Bem, segundo participante aí da tradução é o chamado RNA transportador. Como é RNA, tem os mesmos princípios lá do RNA mensageiro. Ó. Tem ponta 5 linha, 3 linha. Só o diferente, pessoal, do RNA transportador, que ele vai assumir uma forma diferente. Ele não vai ficar linear assim. Ele vai assumir mais ou menos essa forma aqui que é descrita nos livros, certo? Isso porque a gente tem alguns aminoácidos que acabam pareando, que são complementares. Que seria assim, ó, se eu tenho uma base aqui
E outra base que é complementar aqui, uma ponta pode se juntar à outra. É o que forma aí essa forma complicada, complexa que a gente está vendo aqui. Didaticamente, utilizamos aqui essa outra forma, certo? Que também é colocada aí nos livros só para representar. Não vai atrapalhar, é só realmente para entender melhor. Bem, do nosso RNA transportador, pessoal, a gente tem que destacar aí duas regiões. A primeira delas, ela fica sempre na terminação da ponta 3' que são bases nitrogenadas, o CCA. É uma região que sempre está nessa ponta 3' no meu RNA transportador. E é essa região aí que certamente deu o nome para o RNA transportador, porque é nela onde vai se ligar o meu aminoácido, certo? A gente deu aqui como exemplo a metionina. Então, a metionina vai se ligar na ponta de CCA do meu RNA transportador. Uma outra informação muito importante, pessoal. A gente não tem só um RNA transportador trabalhando. Ele não vai e volta. A gente vai ter vários. Exemplo, se eu tiver lá na minha fita de RNA mensageiro 200 trincas, a gente vai ter 200 RNAs transportadores, com exceção, claro, dos códons lá de parada, que a gente já falou, certo? Então não é só um, porque cada um RNA transportador só carrega um aminoácido. Outro dado aqui sobre a região CCA que a gente falou, ela é constante, pessoal, em qualquer RNA transportador, certo? Ela é a mesma. Essa região aqui, CCA, vai estar presente em todos os RNAs transportadores. A outra região importante que a gente vai falar é uma chamada aqui de anticódon. Anticódon por quê, pessoal? Porque essa região é perfeitamente complementar ao códon. Eu não disse que aqui esse é o RNA transportador da metionina? Então o meu anticódon ele vai se encaixar perfeitamente aqui no AUG da metionina. A gente não falou que o AUG é da metionina? Aqui, o RNA transportador da metionina aminoácido, certo? O anticódon dele vai se encaixar perfeitamente aqui no AUG. Outro dado é que, se a gente for ler o anticódon, a gente não lê o AC como está aqui da direita para a esquerda. Porque, por convenção, a gente sempre lê do 5' para o 3'. É como então se eu desdobrasse aqui essa forma, ele ficasse linear novamente, ele sempre fica assim, antiparalelo, como se fosse duas fitas de DNA. Tudo bem? Então, se eu fosse ler o anticódon, eu leio ele C-A-U e não U-A-C, certo? Porque eu tenho que ler de 5' aqui para 3'. Então é C-A-U. Tudo bem? Mas claro que no encaixe aqui você vai ver desse jeito aqui exatamente. Bem, outro participante, um dos mais importantes aí é o ribossomo, pessoal. O ribossomo também é feito de RNA ribossômico. Diferente dele aí de característica única, é que ele vai se associar a várias proteínas. São mais de 50 proteínas que vão se associar ao RNA ribossômico, aquela mesma forma lá, certo? E vão se unir a ele fazendo essa forma aqui granular, essa forma arredondada. O que a gente tem que saber do ribossomo para a tradução? Ele possui duas subunidades. Subunidade menor e subunidade maior. Sendo que a subunidade maior, ela possui 2 sítios. Assim como está representado aqui, certo? É um sítio P de pato e sítio A, certo? Vamos saber para que serve cada um logo mais. Bem, então é isso só que a gente precisa saber do ribossomo para a nossa tradução. Vamos ver então como é que acontece esse processo efetivo de tradução. Bem, na tradução a gente tem 3 fases determinadas, que é a iniciação, elongação e terminação. Eu só coloquei a tabela aqui novamente para a gente ver cada códon desse, o que é cada
qual é cada aminoácido, certo? Então, primeiro passo, iniciação. Como é que acontece? Em um primeiro momento, pessoal, a região, a subunidade menor do nosso ribossomo, ele vai percorrer a nossa fita de RNA à procura do códon de iniciação. Qual é mesmo o códon de iniciação, pessoal? Ora, é o AUG, certo? Da metionina. Esse trabalho aqui ele não faz sozinho. Ele já vem com o RNA transportador da metionina. E eles vão vasculhar aqui até achar o AUG. Então, esse primeiro aqui não é, logicamente, porque não está pareado as bases nitrogenadas. Então, eles vão para o próximo, certo? Opa, achamos aqui o AUG. Então, o anticódon aqui, como eu falei, ó, o CAU, a gente lê ao contrário, como eu disse, perfeitamente é complementar a AUG. Veja só, uracila com adenina, adenina com uracila e citosina com a guanina. Então, pessoal, achou aí a metionina, iniciação. Bem, aqui só outra informação importante. Nesse caso aqui, a metionina, ela pode ser dividida em dois grupos. Um deles vai ser só o iniciador realmente, vai iniciar desse ponto. E o outro grupo, eles são das metioninas da próxima fase. Porque eu posso ter aqui outra metionina. Aí é claro que não vai iniciar novamente. Vai ser uma metionina só para iniciação e a outra metionina aí se tiver na fita de RNA mensageiro. Iniciação é isso então. Achou o códon de iniciação metionina. Bem, após isso, a subunidade maior aí do ribossomo, ele se une à subunidade menor. Perceba aqui que a metionina ocupou o sítio P do nosso ribossomo, certo? A subunidade maior. Aí, então, é que dá a próxima fase, que é de elongação. O que acontece na elongação? Perceba agora aqui que o sítio A está vazio. E é exatamente aí no sítio A, pessoal, que o próximo RNA transportador, ele vai se ligar nesse sítio. Vamos ver então aqui qual é o próximo aminoácido que vai se ligar aqui. A gente tem o códon CUU. Qual é o códon CU aqui? Qual é o aminoácido? Primeira letra C, segunda letra U, então vai estar aqui, certo? E a última letra é o CUU, é uma leucina. Então assim, esse ribossomo ele vai recrutar esse RNA transportador e vai trazer para a gente aqui a leucina. Perceba que o anticódon, claro, sempre tem que ser complementar. O AAG aqui. Então, trouxe a leucina, pessoal. O que acontece depois? Aqui é que a gente vai ter a nossa ligação peptídica. O RNA transportador que está ocupando o sítio P, no caso, o da metionina, ele vai liberar essa metionina para que haja ligação com a leucina. Aqui a gente tem a nossa ligação peptídica. Lembra lá, grupo amina com o grupo do ácido carboxílico, a carboxila, ligação peptídica. Após isso, o RNA transportador que está ocupando o sítio P, metionina, ele vaza, ele sai daí. Acontece então um movimento do nosso ribossomo, não só da parte maior, mas também da parte menor. Perceba que o RNA transportador que está com os dois aminoácidos juntos já, ele não se moveu, só o ribossomo que trocou. Isso faz, logicamente, que ele ocupe agora o sítio P. E aí é que vem novamente o próximo RNA transportador, que aqui no nosso caso é o UCG. Qual vai ser então o nosso aminoácido? Vamos ver aqui. É o U, primeira letra, o C, a segunda letra, então vai estar aqui, e o G é a última letra. O CG é uma serina. Então esse RNA transportador traz, e o que acontece? Uma nova ligação peptídica. O RNA transportador que está no sítio P é quem libera os aminoácidos,
Lembrando que a metionina sempre vai ficar na ponta. Então acontece isso aqui, ó. Ligou, mesma coisa, o RNA transportador que está no sítio P sai, e aí novamente o nosso ribossomo ele vai se movimentar. E aí vai acontecer o mesmo processo. É isso que acontece por toda a fita de RNA, pessoal. Próximo aminoácido, então, o códon aqui é o CAA. Vamos ver quem é. Aquele que a gente deu como exemplo até é o CA, e a última letra A é uma glutamina. Então, vamos ver lá. O RNA transportador traz essa glutamina, mesmo processo. RNA transportador do sítio P libera toda a cadeia polipeptídica que ele já tinha formado. E aqui é onde a gente programou, claro, para que tenha a parada, pessoal, para que tenha o fim, certo? Para não ficar muito longo, é claro. Então, veja aqui que, mais uma vez, nosso RNA transportador vai ser liberado, ribossomo vai se movimentar, deixou livre mais uma vez o sítio A. Perceba que o sítio A está vazio e o próximo códon é o UAG. Esse UAG aqui é um daqueles códons de parada que a gente falou, o código de fim aqui. É ele aqui, ó, UAG, código de fim, ó. Então, nesse momento aqui é que tem a próxima fase, que é a fase de final, fase final. Como a gente falou, não vai ter mais aminoácido, porque não tem, certo? Os códigos de parada, eles não têm os RNAs transportadores. Não tem. Então, o que vai acontecer? Quem é que vai se ligar aqui? São fatores que a gente chama de fatores de terminação, que são um grupo de proteínas que se liga nessa região e vai fazer com que tenha a dissociação da nossa cadeia polipeptídica e também vai induzir aí que seja retirado, obviamente, o nosso ribossomo e também o RNA transportador que estava no sítio P, certo? E é assim que tem o fim aí da tradução, pessoal. Essa proteína aqui é uma cadeia muito curta para ser uma proteína, mas é só um exemplo, certo? Nossa cadeia aqui, então, temos a nossa proteína formada. É claro que ela vai passar por alguns processos aí para se tornar ativa, não é só assim. Mas a partir daí a gente já tem a nossa proteína formada por uma sequência aí de 4 aminoácidos. E assim termina a tradução. Essas aqui foram as nossas referências usadas, pessoal. Eu utilizei uma apostila que é chamada de Temas de Biologia, Atualidades Biológicas. Se você colocar com esse nome, você acha esse material na internet. Também utilizamos aí a introdução à genética do Anthony J.F. Griffiths, das páginas 275 a 291. E uma indicação aí para vocês, pessoal, a primeira vez que a gente faz isso, gostaria que você visitasse aí o canal do meu amigo Ciriaco, que é um cara genial. O cara fala de ciência aplicada ao seu dia a dia de uma forma que você, sua avó, seu cachorro, todo mundo entende, de uma forma bem simples. Então dá uma clicada aí no link que você vai ser direcionado para o canal, para você conhecer. Se gostar, se inscreve também, que é muito bacana. Claro, obviamente se inscreva aí no nosso canal também, deixa seu joinha que é muito importante, dá uma maior visibilidade no nosso canal. Todas as redes sociais vão estar aí também na descrição, inclusive o canal do Ciriaco. Agradecer em especial o pessoal que comenta, eu agradeci a cada um pessoalmente, dei o meu obrigado também. Muita gente de farmácia, medicina, engenharia, assistem os vídeos e eu agradeço cada comentário que vocês deixam aí. E só mais um convite aqui, pessoal. Nos dias 11, 12 e 13 agora de novembro, vai acontecer o congresso, o terceiro Congresso Baiano de Biomedicina e o quarto Congresso Baiano de Análises Clínicas na cidade de Feira de Santana, Bahia. Ainda dá tempo de se inscrever, vai até o dia 4. É só acessar o site que eu vou deixar aí também no link da descrição para você poder se inscrever. Então é isso aí, obrigado por ter visto o vídeo até aqui, um forte abraço e até a próxima.